Para a Minas Conversa de hoje, a gente recebe Marcos Vinícius, vereador da cidade, o Arlen Moll, candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais pelo Partido Novo, Gustavo Henriques, uma página aqui de comentários políticos do nosso município. E a gente vai tratar das minúcias aqui da cidade, no âmbito municipal, também no âmbito estadual e federal. Vou começar chutando a bola para o Marcão, fazendo uma pergunta bem direta. Gostaria que ele, como vereador, ex-presidente da Câmara, trouxesse para a gente um pouco de luz a respeito disso que é extremamente importante para os nossos munícipes. Marcão, qual é o papel do vereador hoje, na teoria e na prática? A teoria é muito simples. A teoria do vereador é legislar e fiscalizar. Mas, infelizmente, a prática não ocorre dessa maneira, não só por causa do vereador, mas também dependendo da opinião pública, da forma que a opinião pública coloca, o vereador hoje é mais um assistente social do que um legislador. Isso nós temos que acabar com essa rotina que vem não só em Pará de Minas, mas no Brasil. Enquanto nós não conseguirmos acabar com esse assistencialismo dentro das câmaras municipais, encaminhando para os lugares certos, colocando as pessoas certas, para quê? Para que a Câmara possa fazer a sua real função de legislar e fiscalizar. Às vezes o prefeito comete um erro e a Câmara omissa, a Câmara preocupada em fazer seu assistencialismo, não faz essa fiscalização que deve fazer. Então esse é o grande problema das câmaras municipais, que é esse assistencialismo. Nós sabemos que nós temos que fazer o assistencialismo não só como vereador, mas como cidadão, porque esse é o papel nosso na sociedade, mas o vereador ele não pode esquecer sua função, que é legislar e fiscalizar. Marcão, me dá um exemplo de uma ação na qual a Câmara foi bem sucedida em fiscalizar o Executivo. Posso falar por mim. No meu primeiro ano desse mandato, eu entrei com impugnação de uma licitação, denunciei essa licitação na Câmara e a Prefeitura economizou R$800 mil em apenas uma licitação. R$800 mil? R$800 mil numa licitação que era para a compra de reagentes, para fazer exames laboratoriais. A Prefeitura, um ano antes, tinha comprado esse mesmos reagentes por R$158 mil. A mesma quantidade? A mesma quantidade, o mesmo período de tempo, e fez uma licitação um ano depois com R$800 mil. É extremamente grave. E 6 meses depois eu questionei a Prefeitura porque a licitação paralisou, devido à minha denúncia, devido ao Observatório Social também ter o pedido de impugnação. A resposta que eu obtive é que não tinha necessidade de fazer a compra. Então, ou seja, R$800 mil iam embora, simplesmente num piscar de olhos, porque se a Câmara tivesse fechado os olhos nessa situação, isso teria acontecido, essa licitação teria sido feita e esse material teria sido adquirido ou não. A gente não sabe o que poderia acontecer com isso. É importante ressaltar essa situação, inclusive para o dia a dia do cidadão. A Câmara normalmente ela encaminha o cidadão para um equipamento ou outro da Prefeitura. E a Prefeitura Municipal ela tem vários equipamentos na área de assistência, né? E a gente tem que ter consciência disso para quebrar um pouco essa cultura de tudo chega no vereador. Óbvio, o vereador ele é o político mais próximo do povo, né? Ele é aquele cara que você encontra, que você vê, que você convive, mas quais os desafios para a gente conseguir quebrar um pouco esse paradigma? Exatamente, a Prefeitura mostrar que ela tem condição de fazer o seu papel sem precisar do vereador. Sem precisar do vereador ligar para um secretário, sem precisar de um vereador chegar num posto de saúde, chegar numa unidade de pronto atendimento para a pessoa ser atendida. Porque infelizmente isso acontece. Você é amigo do vereador, o vereador dá uma ligada e passa-se na frente. Isso nós temos que acabar com essa situação. Isso não pode acontecer, porque eu sou vereador não para isso. Eu sou vereador para me fazer minha função. Porque se eu fosse simplesmente para levar a pessoa para o médico, para fazer a pessoa se passar na frente numa consulta, eu não preciso ser vereador para isso. Como eu já fui vereador, eu posso simplesmente me afastar da função e continuar fazendo isso porque todos ainda vão me conhecer. Nós temos que acabar com essa sina, nós temos que mostrar qual que é a real função do vereador. Eu acho que o Brasil, fala a nível de Brasil, só vai mudar quando as câmaras municipais conscientizarem referente a isso, quando as câmaras tiverem essa consciência de que nós temos que fiscalizar e legislar, porque
Muitos acham que o vereador pode fazer leis astronômicas também, mas o vereador, infelizmente, ele é engessado em algumas situações, principalmente referente ao financeiro. Então, a gente espera que isso possa realmente acabar para que a gente consiga realmente ter uma Câmara Municipal de fiscalização, uma Câmara Municipal que faça realmente o seu papel de legislar, porque enquanto esse assistencialismo não acabar, ou pelo menos diminuir um pouco a consciência tanto da população quanto do vereador, nós não vamos conseguir melhorar isso não. É uma via de mão dupla, né, Gustavo? Você colocando, Marcão, é interessante que são dois lados, né? Duas mudanças são necessárias para isso. Primeiro, a própria figura do vereador, exatamente, de ter uma visão diferente da política, porque esse assistencialismo ou essa demanda, a gente sabe que é uma demanda real da população, a pessoa às vezes realmente está necessitada, precisa de um médico, precisa de um exame, e às vezes não está conseguindo, e às vezes a intenção dessa pessoa não é nem burlar o esquema, é o desespero mesmo de querer ser apoiada, e busca esse apoio nos seus representantes. Então, acho que o primeiro papel é do vereador fazer essa mudança, entender qual que é a função dele, né, como representante do povo, legislando e fiscalizando. E o segundo papel é a própria população tomar essa consciência de que, quando ela faz isso, é aquele famoso jeitinho brasileiro. Eu sou amigo do vereador, vou pedir para me passar na frente, e quando você vê, todo o sistema acaba sendo corroído por esse jeitinho, por essa cultura, e não se evolui, não se pensa na cidade como um todo, não se pensa na população como um todo, e fica daqui e dali atendendo essas demandas particulares. Nós sabemos até, Marcão, que essa questão do assistencialismo voltado para os eleitos, para a área política, não é uma exclusividade de Pará de Minas, né? Essa cultura está enraizada no Minas inteiro, no país inteiro. Eu fiz campanha ano passado, eu rodei muito no nosso estado de Minas Gerais, e a gente percebia que quando a conversa chegava mais a fundo, ali eu pedindo um voto, mostrando o porquê que eu queria ser um deputado federal, no final da conversinha a pessoa esperava uma troca, né? E não era uma troca de eu prestar um bom serviço, era uma troca direta para ela, né? E quando você vai explicar isso, não é todo mundo que entende. Como é que essa explicação? O que nós temos que pensar é parar de pensar no eu um pouco. Infelizmente, essa é a cultura brasileira. Eu penso no eu. Eu gosto de dar muito um exemplo. Todos vão lembrar da greve dos caminhoneiros. Na primeira semana, todo mundo colocou o hashtag Somos Todos Caminhoneiros, todo mundo, Facebook, WhatsApp, todo mundo estava junto. A hora que começou a faltar alguma coisa na minha casa, a culpa já era dos caminhoneiros, já não era mais do governo. Então, enquanto tá me incomodando ou tá me favorecendo, aí tá tudo bem. Nós temos que parar com isso, nós temos que acabar com esse individualismo. Eu não posso pensar só em mim, porque se eu penso no eu, só que o eu tem minha família. Vamos pensar perto, tem minha família. Às vezes hoje eu estou fazendo esse jeitinho brasileiro, que esse jeitinho brasileiro pode prejudicar minha família aqui, pode prejudicar minha irmã, pode prejudicar minha mãe, meu pai, que está logo do lado. Minha rua, meu bairro. Então, nós só vamos conseguir mudar essa cultura. Eu sei que não é uma coisa para hoje, não é uma coisa para amanhã, mas se a gente não plantar, nós não vamos conseguir. Exatamente. E dentro disso, é uma coisa que é interessante. Se as relações entre população e legislativo se mantêm nesse nível, a gente nunca vai alçar um patamar adequado, que na realidade é um ponto de partida necessário para uma cidade mais inovadora, um pouco, que é o pensar a cidade, conversar a respeito da cidade, tratar da cidade. Se eu estou tratando do indivíduo, de mim, do Robson, ora, quando que eu vou conversar da cidade? Quando que nós vamos propor soluções para a cidade? Cidade é um problema, ponto. Né? Quando que a solução, quando que a gente começa a construir soluções para a cidade? Quando eu me desprego de mim mesmo, me enxergo inserido num contexto social, me vejo ali cercado de pessoas, me vejo num ambiente que é vivo, que respira, que é orgânico, e aí sim a gente consegue ter um ponto de partida. E eu acompanhando as reuniões da Câmara, todas as segundas, ocasionalmente fazendo live, mais de 90% delas, eu sinto uma necessidade enorme. O Gustavo, que está lá ocasionalmente também, a questão de a gente conversar a respeito da cidade. O Marcão, você está lá com o vereador, eu imagino, para mim é chato pra caramba estar lá às vezes,
Até por isso a população não tem tanto interesse lá, porque não é raro as ocasiões que a gente perde tempo na Câmara um vereador tratando de problema com outro vereador, cara. Ou quando não vai vereador para tratar de problema com outro secretário. E a gente não discute a cidade. Essa discussão da cidade, eu volto no individualismo. Às vezes você discute o governo. Enquanto a gente parar de discutir governo, enquanto não parar de discutir governo e realmente discutir a cidade, ou discutir o Estado, ou discutir o país, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Enquanto a gente pensar, eu não vou fazer isso porque o outro fez, eu não vou consertar isso porque o outro deixou estragado, eu tenho que mostrar que o outro fez errado. Eu não vou pagar essas contas porque é da administração passada. Nós não temos que pensar nisso. As contas são do município, o município vai continuar, as gestões vão passar, então nós temos que, até nisso, parar com esse individualismo. Isso é uma espécie de hombridade, de nobreza de pensamento política e de gestão pública que carece muito nos atores políticos, tanto aqui quanto no Brasil afora, que é sentar os antagônicos que sejam para fazer um plano a longo prazo. Porque, a grosso modo, todos vão morar na cidade ao longo dos anos. E que bom que nós estamos numa democracia, e hora vai ser um partido, hora vai ser outro, hora vai ser um grupo político, hora vai ser outro, mas tem que... Há de ter uma maturidade para entender que tem que ter um plano de fundo, aí um padrão, para um dar continuidade à política do outro, as políticas boas, né? O que eu percebo, William, é que nas cidades, a maioria nem plano tem. Não. Quando tem, é um plano de 3 anos. Exatamente. Porque eu estou pensando na reeleição. Exatamente. Ninguém pensa a cidade em fazer uma obra, investir na educação de base, porque, na educação de base, daqui a 20 anos eu vou colher frutos. Então, poxa, eu não vou ser reeleito. Nós vamos ter que fazer um saneamento básico, nós vamos ter que mexer na rede de esgoto, trocar tudo. Nossa, mas eu vou gastar milhões com rede de esgoto e vai ficar debaixo da terra, eu não vou poder mostrar isso na próxima eleição. Exato. Então, falta realmente pensar a cidade. Falta aquela distinção básica, né, que a ciência política faz, que é separar a política de governo da política de Estado. A política de Estado, ela é contínua, permanente, ela é planejada, ela é avaliada. E a política de governo não, essa é temporária. Cada governo que vem, ele vem com as suas ideias, vem com as suas propostas, de acordo com seus ideais. Isso sempre existiu, essa convivência e essa distinção do que é política de governo e o que é política de Estado. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto são pessoas que sequer têm conhecimento, sequer fazem essa distinção, e é justamente que peca nisso, porque aí transforma tudo que é política de Estado, capta como suas políticas de governo. E é nesse sentido que não se tem continuidade. Exatamente. Esse é o grande problema. O que é o problema maior, principalmente em município? Hoje você não vê isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje você não se conversa política mais. Hoje, infelizmente, você vai conversar política no ano de eleição e para discutir política. Mas a política tem que ser conversada. As estratégias têm que ser conversadas. Eu não quero ser prefeito para o meu grupo. Nós temos que acabar com isso. Eu não quero ser vereador para favorecer o meu grupo. Nós temos que pensar que nós temos 100 mil pessoas na cidade. Se eu for eleito prefeito, se o Robert for eleito prefeito, o Gustavo for eleito prefeito, vai ser para 100 mil, não é para o grupo. Enquanto a gente não acabar com essa panelinha de grupo, principalmente dentro das prefeituras ou dentro das câmaras, enquanto a gente não moralizar essa situação um pouco, também nós não vamos chegar em lugar nenhum. E é interessante tratar em cima disso, Marcão, porque a respeito das eleições aí que a gente pontuou isso, uma coisa que é importantíssimo lembrar, o plano de governo é para 3 anos, né? E a gente tem um problema nacional que são essas eleições para presidente e governador e depois as eleições municipais. O fato delas não serem juntas, isso quebra prontamente o trabalho de governo de um município, porque, verdade seja dita, para-se uma gestão para você dar atenção para o seu candidato, para você dar atenção ao que está acontecendo no âmbito estadual. Então a gente tem um problema sério nesse sentido também, isso é um problema muito maior que tem que ser discutido lá em Brasília. Na minha opinião ajudaria bastante, porque daria uma tranquilidade, olha, você assumiu agora,
só daqui 4 anos vai ter problema, a gente vai estar preocupado com a eleição. Não é daqui 2 anos você vai ter que resolver o problema com o seu deputado, com o seu governador. E isso é grave, então isso atrapalha muito o município. Situação simples aconteceu quando o governador Zema assumiu. Pegou salários picados, falta de repasse, fizeram a negociação com as prefeituras, só que o que os prefeitos exigiram? Que fosse pago pelo menos até 2020, para que eles pudessem receber uma parte e não deixar para o próximo prefeito. Só que nós temos que lembrar isso, não é o próximo prefeito que vai gastar, é a cidade. O investimento é na cidade, não é no prefeito. Então essa discussão teve várias entrevistas de prefeitos discutindo isso. Não, nós não podemos deixar começar a pagar a partir de 2021, porque eu não vou ser prefeito mais, já vai ser outro. Eu não vou desfrutar disso. Desfrutar de quê? Desfrutar de quê? Enquanto não pensarmos no município e parar de pensar na sua gestão, nós não vamos conseguir quebrar esse paradigma. Eu vou trazer a situação aqui para Pará de Minas agora, já puxando o link para uma pergunta que eu quero fazer para você, Marcão. A última vez, não vou falar a última para não ser tão injusto, mas uma situação que a gente teve pontual na cidade, que foi pensado a longo prazo, que teve um plano, foi a demarcação do Parque do Bariri na década de 80. E nós não temos outro parque na cidade. Daqui 30 anos, a gente vai continuar tendo só o Bariri, será? Né? Eu estou pontuando isso porque é um exemplo claro de uma política a longo prazo. O Bariri não ficou pronto quando ele foi demarcado na década de 80. Cada prefeito deu a sua contribuição, trouxe um orçamento ali, fez um reparo, fez uma melhoria. Cada gestão nas últimas 3 décadas melhorou um parque que hoje é a pérola da nossa cidade, toda a cidade desfruta. Isso é pensamento a longo prazo, isso é pensamento estratégico, isso é uma ação corajosa que deve ser tomada. Infelizmente, a gente não vê mais esse tipo de inovação na cidade. Tratando a respeito do Bariri, há 3 anos atrás a gente teve um desassoreamento ali daquela lagoa, ela foi, secaram ela, tiveram que fazer ali. Isso vai acontecer de novo, Marcão? Como é que tá? Em que pé que tá isso? Porque saiu agora, a gente está gravando, o programa vai posteriormente ao ar, mas a gente está gravando exatamente na semana que veio à tona o problema do escoamento da água na Lagoa do Bariri. Como que tá essa nova novela aqui em Pará de Minas, Marcão? Essa vazão da água foi há 4 anos. A prefeitura esvaziou toda a lagoa, foi até na gestão passada, esvaziou toda a lagoa, fez o desassoreamento e voltou a encher. Na época já se tinha algumas discussões referentes da forma que estava sendo feito, mas pouco tempo depois, 3 anos atrás, logo no primeiro ano de mandato do atual prefeito, uma pessoa da sociedade civil, eu acho que a prefeitura, um dos pontos principais é saber escutar mais a sociedade civil, é trazer a sociedade para dentro da prefeitura. Não é só o meu corpo técnico, entre aspas, que a maioria dos corpos técnicos das prefeituras são políticos. A maioria não é técnico, a maioria é político. Nós temos que escutar mais essa sociedade civil que quer contribuir, e principalmente contribuir sem receber nada por isso, só receber o bem-estar que ela está ali prestando. Há 3 anos atrás, um voluntário do Parque do Bariri, o Mirinho, acho que quase todos conhecem, ele já mostrou esse problema. Esse problema não é de agora. Ele mostrou esse problema, mostrou o que tinha que ser feito, mas a prefeitura não fez nada. Na época, o saudoso Chiquinho do Gás, que Deus o tenha, ajudou, levando a terra, levando o que precisava para tentar minimizar a situação. Foi aí que conseguiu chegar até hoje. Mas esse problema não é de hoje, esse problema tem 3 anos, já foi identificado antes por uma pessoa da sociedade civil que deu a solução, falou é só fazer isso que vai resolver, mas infelizmente a parte técnica política da prefeitura não agiu da melhor maneira que precisava fazer, tanto que hoje vai ter que evacuar a lagoa novamente. Isso é terrível. Com relação a esse parque, existe algum movimento voltado para a concessão dele para iniciativa privada? Não, nem se foi tocado esse assunto na cidade ainda não. É porque é uma forma de trazer investimento e ao mesmo tempo tirar um pouco do gasto público, né? Hoje nós temos esse parque do Bariri e nós temos que lembrar que nós temos, como eu citei o nome do Mirinho aqui, nós temos um Bariri 2 que foi feito sem praticamente custo nenhum
da prefeitura. Foi feito, ele manteve junto com a Amapangeia, que fez esse novo Parque do Bariri, que é um mini, mas querendo ou não, é também uma área de lazer para a comunidade, que a prefeitura não teve que investir muita coisa ali, porque a sociedade civil juntou e fez. Então, mas não é ouvida quando necessário. Aí é uma relação ajuda ali, né, com o mirinho, né, uma das pessoas ali que batalhou, que cuida, que rega cada planta lá, que cuidou de cada pedaço, que conhece. Na hora que ele tem uma demanda de apresentar, olha, a lagoa está vazando, o problema é esse aqui, a gente fica surpreso, esse é o problema aqui. A gente fica surpreso, porque realmente é uma pessoa que conhece aquilo ali, talvez como ninguém na cidade. Lógico. Talvez como ninguém, e de dar uma possibilidade, olha, tá vazando ali, e isso não ser ouvido, realmente é surpreendente. A situação que o poder público tem que acabar é quando se fala, é se taxado de chato, é se taxado de opositor, é se taxado do contra. Mas não, se eu falo, é porque eu quero o bem da cidade. A maioria da sociedade civil é isso. Não é porque o prefeito está fazendo certo ou está fazendo errado que eu tenho que aplaudir. Se está errado, eu tenho que cobrar e tenho que mostrar que está errado. Independente de quem seja o prefeito. Independente de quem seja o prefeito. Tanto que eu não estou citando o nome exatamente por isso. Porque hoje é um prefeito, amanhã é outro, ontem foi outro. Então nós temos que cuidar da cidade. Se está certo, aplauda. Se está errado, critique e cobre. Porque às vezes quem é o prefeito não sabe da situação. Às vezes, a maioria das vezes o prefeito não tem controle de todos os meandros da prefeitura. Nunca vai ter. Nunca vai ter. É por isso que ele tem que montar uma equipe boa. Uma equipe boa e de confiança. Exato. Técnica, política e de confiança. É o que infelizmente hoje dentro da prefeitura municipal a gente não vê, até com as entrevistas do prefeito que os secretários não poderiam conversar com a Câmara, muito menos com a imprensa. Então aí você já vê que há falta de confiança dentro da prefeitura. Bom, a gente termina aqui a nossa primeira parte com o Marcão, a gente vai voltar conversando com o Gustavo.